Um dos principais assuntos que a gente vem tratando aqui no canal já há bastante tempo é sobre as negativas aos direitos da pessoa com deficiência, a negativa ao acesso a esses direitos da pessoa com deficiência. Quando isso acontece, o que você, que é uma pessoa com deficiência, deve fazer? Qual o caminho que você deve seguir? Como se comportar diante de uma negativa? O que fazer efetivamente para poder você ter acesso ao seu direito diante de uma negativa, seja de qualquer órgão, qualquer pessoa, qualquer situação? A gente vem falando disso aqui há muito tempo, mas hoje eu quero trazer para você um argumento que a gente tem usado por aqui, que tem sido bastante útil, tem sido bastante eficaz, e eu quero mostrar isso para você aqui nesse vídeo de hoje, tá legal? Então, se você é uma pessoa com deficiência que teve recentemente aí um acesso a um direito seu que foi negado por um órgão ou por alguma situação que você precisou, acompanhe o vídeo até o final, que eu acho que você vai gostar bastante do que eu vou falar por aqui. Se você conhece alguém com deficiência também que teve essa situação, compartilhe esse vídeo com ele, porque eu acho que vai ser muito útil, tá legal? Então vamos lá. André Coelho aqui novamente para trazer para você informação de qualidade, informação importante para que você tenha uma vida um pouco mais digna, que você possa usufruir dos seus direitos como pessoa com deficiência de forma mais digna. Esse canal é destinado única e exclusivamente para compartilhar aqui com vocês informações sobre direitos da pessoa com deficiência. Isso já vem acontecendo há algum tempo aqui e eu quero convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever, também apertar aí o sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos de tudo que acontece por aqui. Tá legal? Eu disse no início, a gente vem tratando aqui há bastante tempo sobre algumas dificuldades que as pessoas com deficiência vêm sofrendo ao longo do tempo com relação às negativas de acesso aos seus direitos. Tá? Eu vou fazer inicialmente aqui para poder mostrar para você uma informação relativa a que direitos são esses, os direitos principais das pessoas com deficiência, se você ainda não tem essa informação, para que você tenha conhecimento pleno do que você pode se assegurar, tá certo? Então, de acordo com o que prescreve aí a Lei Brasileira de Inclusão, os direitos essenciais ou fundamentais da pessoa com deficiência é o direito à vida, o direito à habilitação e reabilitação, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, o direito ao trabalho, acesso ao trabalho, o direito à assistência social, o direito à previdência social, o direito à cultura, esporte, turismo e lazer, o direito ao transporte, o direito à acessibilidade, vida pública e vida política, acesso à justiça e proteção contra crimes praticados contra a pessoa com deficiência. Eu já fiz aqui no canal vários vídeos explicando detalhadamente com relação a cada um desses direitos e outros também que não estão aqui nesses relacionados como fundamentais pela Lei Brasileira de Inclusão. Então você está convidado a fazer aí uma busca no canal para você encontrar aquele que mais você tem interesse, aquele que mais você precisa nesse momento. E recente agora eu fiz aí um vídeo dedicado exclusivamente aos surdos unilaterais, por conta da nova lei que os classifica como pessoas com deficiência, Lei 14.768 de 2023, agora de dezembro, 22 de dezembro de 2023. Então você vai poder acompanhar um dos últimos vídeos que estão aqui no canal, falando sobre os 10 principais direitos da pessoa com deficiência, com surdez unilateral, mas serve para qualquer tipo de deficiência também, tá legal? Explicando detalhadamente algumas coisas, assim como eu falei aqui agora, eu só relatei os direitos fundamentais, mas nesse vídeo que eu citei, você vai encontrar aí esses detalhes sobre cada um deles, ok? Contrariamente ao que muita gente pensa, o fato de você ser uma pessoa com deficiência, ter um laudo médico, ter o seu RG com observação pessoa com deficiência, não lhe dá automaticamente acesso a alguns direitos. Em algumas situações você vai precisar percorrer aí uma burocracia do Estado que é necessária para você acessar esses direitos. Em outros, você vai precisar, inclusive, se submeter à questão da avaliação da deficiência da pessoa ou avaliação biopsicossocial, como queiram chamar. Aqui no canal a gente também traz bastante material informativo sobre esse assunto de avaliação biopsicossocial. Pode dar uma olhada aí que você vai encontrar bastante vídeo, lives exclusivas sobre esse assunto. E eu não vou detalhar isso aqui agora porque o objetivo do vídeo é a gente encontrar caminhos e soluções para
o que fazer diante das negativas de acesso a esses direitos. Recentemente eu até fiquei bastante surpreso, ou foi ontem ou anteontem, eu recebi a mensagem de uma pessoa pelo WhatsApp dizendo que teve o seu registro de identidade, né? Ele foi tirar a sua identidade nova, a segunda via, para poder registrar ali, colocar observação pessoa com deficiência, e o órgão lá emissor da cidade dele, que eu não vou me lembrar qual que é, negou isso porque disse que, eu não me lembro exatamente qual foi a alegação, mas enfim, negou a emissão da segunda via com a observação pessoa com deficiência, não obstante dele ter levado um laudo médico dizendo que ele era uma pessoa com deficiência, ou seja, tudo que a lei prevê para que possa ser incluído no seu registro geral, né, no seu RG, essa informação. E, por incrível que pareça, né, por mais absurdo que pareça, o órgão negou essa possibilidade para essa pessoa, o que evidentemente fere aí a Lei Brasileira de Inclusão, e é o que a gente está tratando aqui nesse vídeo. A gente tem falado aí os direitos fundamentais da pessoa com deficiência, relatado esse absurdo aí que eu relatei nessa história dessa pessoa que teve o seu RG negado. Eu quero mostrar para você que nem todos os direitos que você tem como pessoa com deficiência, como a gente tem, eu também sou uma pessoa com deficiência auditiva, a gente consegue automaticamente porque primeiro tem a questão da burocracia, depois tem a questão da avaliação biopsicossocial, depois tem a questão do desconhecimento de causa de muita gente que atende ou deveria atender as pessoas com deficiência de uma forma mais inclusiva, tem desconhecimento e tem muito, posso afirmar isso para vocês ainda, tem muito preconceito, discriminação e por aí vai. Em todo lugar, em todos os órgãos, em todas as instituições que deveriam atender de forma muito mais inclusiva as pessoas com deficiência, isso acontece. Acontece para todo tipo de direito, gente. Seja de uma coisa simples, como eu narrei agora com relação a essa questão desse registro aí, né, dessa identidade dessa pessoa, como uma coisa mais complexa como as aposentadorias. Tanto no INSS, as aposentadorias relativas às pessoas com deficiência sempre são complexas, sempre, para qualquer tipo de deficiência. Qualquer tipo de deficiência. Seja a deficiência que se possa entender a mais simples, como a mais complexa, você vai ter dificuldades na hora de solicitar uma aposentadoria, uma pensão por morte, inclusive para filhos adultos com deficiência, existe essa possibilidade. No caso de benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS, também tem essa dificuldade, isso no INSS. No serviço público, agora me direcionando aí um pouco aos servidores públicos, federais, estaduais e municipais, qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de direito da pessoa com deficiência dos servidores é mais complexo ainda de se acessar do que no próprio INSS. Eu sei porque a gente aqui atende muitos servidores públicos para questões de redução de jornada, para questões de teletrabalho, para questões de abono de permanência, para questões da própria aposentadoria dessas pessoas, e a gente vê diariamente a confusão que é quando o servidor precisa de algum direito relativo à pessoa com deficiência. De novo, primeiro pelo desconhecimento de causa dos órgãos aos quais essas pessoas estão servindo. Os RHs desconhecem, na sua maioria, essas informações relativas à pessoa com deficiência, aos direitos da pessoa com deficiência, e também temos casos de discriminação, de prepotência dessas pessoas, de descaso dessas pessoas, discriminação de todo gênero que você possa imaginar. Isso em todos os órgãos do serviço público do Brasil, sejam órgãos federais, sejam órgãos estaduais, sejam órgãos municipais. É incrível, mas isso acontece diariamente. A gente precisa falar sobre isso aqui. Esse é um dos pouquíssimos canais que você vai encontrar no Brasil falando exclusivamente sobre direitos de pessoa com deficiência. Eu conheço mais um ou dois canais aí, mas esse aqui, sem dúvida nenhuma, é o maior canal hoje do Brasil que fala sobre direito da pessoa com deficiência. É só você olhar os números, a quantidade de material, a quantidade de informação aqui que já foi publicada, a quantidade de conteúdo que a gente já publicou aqui, os números dos inscritos do canal, os números das pessoas que são membros do canal, que assinam o canal, e para essas pessoas nós temos aí um grupo de WhatsApp exclusivo. Se você quer se tornar membro do canal, você é nosso convidado, aperta aí embaixo, tem um botãozinho Seja Membro, que você já vai saber como é que funciona. O material que a gente distribui gratuitamente, a gente tem um material sobre os principais direitos da pessoa com deficiência. É só você pedir aqui por esse WhatsApp que vai aparecer na sua tela, para que a gente envie para você um material gratuito, uma apostila eletrônica com os principais direitos da pessoa com deficiência. Muito bem, tudo isso
para poder você entender que a nossa experiência com o trabalho na defesa do direito da pessoa com deficiência não começou ontem e que a gente vem fazendo esse trabalho há muito tempo de forma voluntária aqui no YouTube e, evidentemente, atendendo pessoas com deficiência em todo o Brasil de forma 100% online. Você pode ser atendido pelo nosso escritório. O ponto principal que eu quero trazer para você aqui no vídeo, que eu estava ansioso, inclusive, para falar, que a gente tem usado bastante por aqui, tem sido muito efetivo, tem sido muito eficaz, é um argumento que não é um argumento novo, é um argumento que já é antigo, mas que poucas pessoas conhecem ou já têm ou até ouvido falar nisso que a gente vai tratar aqui com vocês agora, que é a questão do princípio da igualdade substantiva. Se você já ouviu falar nisso, coloca aqui no comentário do vídeo. Já o conheço, já sei o que é o princípio da igualdade substantiva, já conheço bem, ou então ao contrário, se você nunca ouviu falar sobre isso, coloca aqui embaixo no comentário do vídeo, nunca ouvi falar sobre o princípio da igualdade substantiva. Tá certo? Então eu vou explicar para você com detalhe o que é a partir de agora, para que você comece também a entender a importância disso na sua vida como pessoa com deficiência. O princípio da igualdade é conhecido por todos vocês. É aquele que diz que todos são iguais perante a lei. Né? Está na Constituição brasileira, Constituição da República Federativa do Brasil, está tudo certinho, todos são iguais perante a lei. E isso é o princípio da igualdade. Mas existe também, pessoal, o princípio da igualdade substantiva, que vai além desse conceito de que todos são iguais perante a lei. O princípio da igualdade substantiva vai além daquele princípio da igualdade comum ou formal, que diz que todos são iguais perante a lei, porque no princípio da igualdade substantiva, fica claramente entendido que nem todas as pessoas são iguais, que nem todas as pessoas têm as mesmas condições, que nem todas as pessoas são ou devem ser tratadas da mesma forma, pelas condições de vida, pelas condições da pessoa, como se apresenta. E dessa forma, é necessário que se adotem medidas reais, medidas de fato, para que essa igualdade entre as pessoas de fato aconteça. Medidas diferenciadas para que um estado de igualdade realmente seja efetivo. Deu para entender? A igualdade substantiva ela é essencial para corrigir injustiças e desigualdades sociais no Brasil que a gente vive hoje e em todo o mundo, mas especialmente no Brasil que nós vivemos hoje, a igualdade substantiva ela é essencial, especialmente quando estamos falando de pessoas com deficiência. No último censo, e aí eu quero falar um pouquinho disso, nós temos aí um problema sério para resolver. O penúltimo censo foi de 2010 e o último agora é de 2022. No censo de 2010, apontava que as pessoas com deficiência no Brasil eram quase 25% da população, um número grande. No censo de 2022, aponta que somos quase 9%. E a população cresceu nesses 10 anos, 12 anos, entre 2010 e 2022. Então como é que pode? Tem alguma coisa errada aí no censo do IBGE, ou em relação aos números de 2010, ou em relação aos números de 2022. A verdade é que os critérios para apuração da população com deficiência no Brasil mudaram um pouco, talvez tenham achatado esse percentual. De qualquer forma, se são 25, se são 9, é um número bastante expressivo da população brasileira com efetiva deficiência. E aí, nós sabemos que nós moramos num país cujas desigualdades são escandalosas, são deprimentes. Nós temos aí uma população, só para que você tenha uma ideia, apenas 1% da população é considerada de classe média alta, recebe acima de 10 salários mínimos. O restante, os 99% restante da população, tem a renda muito menor que isso. Ou seja, nós temos uma população de pessoas consideradas pobres. E dentro dessa população, essa grande massa de 99% de pessoas consideradas pobres, estão efetivamente as pessoas com deficiência também. E isso traz aí uma revelação de desigualdade absurda na população brasileira, de falta de distribuição de renda real para a população e que efetivamente vai trazer consequências no dia a dia dessas pessoas. Por isso o acesso aos direitos da pessoa com deficiência são muito importantes de nós discutirmos aqui, justamente por conta disso tudo que eu estou falando aqui agora. As pessoas com deficiência são historicamente marginalizados, com falta de prioridade, com falta de políticas públicas efetivas para que elas tenham uma dignidade de vida melhor. Por isso, o princípio da igualdade subjetiva existe justamente para poder fazer o reequilíbrio dessas condições. Para
que todas as pessoas com deficiência tenham a mesma oportunidade, ou pelo menos possam ter o mesmo tipo de oportunidade. Políticas afirmativas como as das cotas para concursos públicos para pessoas com deficiência, cotas em escolas públicas também para pessoas com deficiência, a possibilidade da aposentadoria antecipada, a possibilidade de benefício de prestação continuada para aquelas famílias carentes receberem um salário mínimo por mês, mesmo que tenham mais de uma pessoa com deficiência na família ou idosos que sejam carentes, pode receber 1, 2, 3, 4 salários mínimos, um para cada pessoa com deficiência ou idoso. É possível essa situação. E isso tudo está dentro desse princípio da igualdade substantiva. E aí eu quero fazer um destaque essencial, e não podia deixar de falar, em relação à Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, que traz no seu bojo, na sua estrutura, essencialmente o princípio da dignidade e o princípio da igualdade substantiva, pois ela em todo momento ela mostra situações que a pessoa com deficiência, desde o seu artigo 1º até o final, que as pessoas com deficiência precisam ter dentro do princípio da igualdade substantiva, para que elas possam viver em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse é o final do conceito essencial da pessoa com deficiência, trazido da Convenção Internacional da ONU de 2007, que foi incorporado pelo direito brasileiro, inclusive na Constituição Federal, através de um decreto de 2009, e logo em seguida a gente tem aí em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão, trazendo esse conceito de pessoa com deficiência, que tem que ter igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, aí está o princípio da igualdade substantiva, porque ela prevê também no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão que essas pessoas, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos ou tem limitações, eu prefiro mais usar essa palavra, tá? Do que impedimentos, porque isso pode dar uma confusão aí com relação a condições de trabalho, e aí não tem nada a ver com deficiência isso, tem a ver com incapacidade de trabalho, e a gente precisa pensar que é uma diferença essencial, a gente tem que diferenciar. As pessoas precisam aprender a diferenciar o que é incapacidade para o trabalho e o que é deficiência. São duas coisas completamente diferentes. Isso está na legislação atualmente, mas infelizmente a grande maioria das negativas, pessoal, acontece por conta desse ponto. A pessoa vai fazer uma análise da pessoa com deficiência e fala, não, mas você tem condição de trabalhar. Ok, qualquer pessoa com deficiência é uma pessoa que está habilitada para trabalhar. O conceito de deficiência não tem nenhuma relação com incapacidade de trabalho. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deficiência não é doença. Deficiência não é impedimento. Não é impedimento. Deficiência é uma condição da pessoa que traz a ela limites, limitações. Só isso. Eu sou uma pessoa com deficiência auditiva, trabalho numa condição aqui que é a mim própria, para que eu possa entender o que eu estou falando, numa sala fechada. Agora, se eu tivesse que trabalhar num lugar com 100 pessoas, seria uma limitação para mim, por conta da minha deficiência, por várias questões que eu já mencionei em vários vídeos, em várias situações. Entende? Então, assim, independente de eu ser uma pessoa com deficiência, eu tenho capacidade para trabalhar. Uma pessoa que tem paraplegia, tetraplegia, eu conheço várias pessoas que são tetraplégicas, não mexem do pescoço para baixo, e são pessoas aptas ao trabalho, pessoas produtivas, pessoas que conseguem realizar coisas que muita gente que não tem nenhum tipo de deficiência nunca realizou na vida. Então esse conceito de deficiência e incapacidade para o trabalho precisa ser explicado, precisa ser difundido. A gente precisa brigar por isso efetivamente. Daí o princípio da igualdade substantiva entra nessa história. Entra de que modo, André? Entra para poder criar políticas públicas diferenciadas, para que o equilíbrio entre as pessoas com deficiência e as pessoas que não têm deficiência, as demais pessoas, possa ser efetivamente real. Você coloca numa balança pessoas que têm limites e pessoas que não têm limites nenhum no seu corpo, efetivamente a desigualdade vai aparecer. E aí não vivemos num Estado democrático de direito equilibrado. Vivemos numa outra condição, que eu não sei nem qual é o nome que eu deveria dar nesse momento. Então, independentemente de nós termos esse princípio na nossa Constituição brasileira, na Lei Brasileira de Inclusão, independente disso, nós ainda somos vítimas, nós ainda vivemos, assistimos diariamente negativas de acesso aos direitos da pessoa com deficiência de forma reiterada, de forma repetida, de forma até
é até doloroso de falar o quanto de relato que eu ouço diariamente de pessoas com deficiência que tiveram acesso aos seus direitos negados de forma completamente absurda. Isso tudo por quê? Principalmente por conta do desconhecimento, e é por isso que eu peço sempre para vocês aqui compartilhar esses vídeos, deixar o joinha aí no vídeo, porque o YouTube entende que esse material é bom e distribui para outras pessoas. Então, se faz sentido para você tudo que eu estou falando aqui, por favor, faça isso hoje. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos, deixa o joinha para que nós possamos difundir aqui essas ideias, para que menos pessoas com deficiência tenham seus acessos aos seus direitos negados por conta de falta de conhecimento dos órgãos públicos, de juízes, promotores, delegados de polícia e por aí vai. É um absurdo que eu ouço aqui diariamente de pessoas que relatam, me procuram diariamente para relatar as suas dificuldades, pessoas mais simples, pessoas pobres, muito carentes, pessoas de classe média, pessoas acima da classe média que têm deficiência, que têm seus direitos negados. Então é um absurdo, já passou da hora de nós termos esse princípio da igualdade substantiva espalhado para todas as cidades, para todo o Brasil, de forma mais efetiva, para que as pessoas possam ter os seus direitos atendidos e acessados de acordo com o que prevê aí a Lei Brasileira da Inclusão e também a Constituição Federal. O que traz o princípio da igualdade substantiva é a Constituição Federal. Então, acima disso, não tem nada mais o que ser feito. E aí, eu quero mostrar para você aqui uma coisa que é muito importante, gente, muito importante. Essa questão do preconceito, questão dos desafios que nós temos, a persistência desses preconceitos, essas desigualdades estruturais que nós vemos todos os dias, a resistência à criação de políticas afirmativas para pessoas com deficiência e também a dificuldade da gente mensurar resultados dessas políticas. A gente tem que brigar por isso, a gente tem que lutar por isso. Nós não precisamos ser políticos partidários, nós não precisamos de cargo público, de forma alguma, para lutar por isso. O fato de nós virmos aqui de quase que diariamente, ou diariamente a gente tem vindo agora, né, é um propósito para esse ano de 2024, para poder denunciar esse tipo de coisa, é uma forma de fazer política pública e tentar chegar aos governantes para que eles possam acordar, abrir os olhos, para que isso aconteça de forma mais efetiva aí nas suas cidades, que é onde as pessoas com deficiência precisam acessar esses direitos. Recentemente, depois, uma pessoa que é minha conhecida, que tem uma deficiência importante, estava quase um ano tentando um laudo médico para poder conseguir um passe livre, só isso. E não conseguia, porque o SUS não dava oportunidade para ele lá, e quando foi, o médico negou. E aí ele me pediu socorro, eu tive que acessar um conhecido aqui na minha cidade para que um sindicato de aposentados pudesse atender essa pessoa para que ele pudesse ter o seu laudo para acessar o seu direito ao passe livre. Você acha que isso é normal? Você acha que isso é ter uma igualdade entre pessoas? Eu não acho. Eu não acho. Então nós precisamos lutar e precisamos insistir com essas coisas aqui. Quando você tem um direito como pessoa com deficiência negado, você precisa fazer essencialmente duas coisas. Primeiro, denuncie. Faça um vídeo, escreva, publique isso em algum lugar, se você tem acesso à internet, publique. Se você não sabe fazer isso, me chame que eu faço para você. Que eu relato, eu mostro para as pessoas. Não tem problema. Onde eu vou que eu vejo uma situação que é grave em relação ao abuso contra o direito da pessoa com deficiência, eu denuncio na mesma hora, não tem problema nenhum em fazer isso. Porque eu acho que isso é a primeira coisa que eu preciso fazer, é saber que a questão do direito da pessoa com deficiência não é uma questão só para mim. Não é uma questão só sobre mim. Não é uma questão só sobre eu e a minha família. É uma questão coletiva. Sobre todas as pessoas com deficiência. E a gente precisa entender que nós somos os atores para mudar essa situação para o futuro. Que as pessoas que estão nascendo agora com alguma deficiência, que vão ser adultos daqui a pouco, quando a gente já não estiver mais aqui, tenham um mundo, um Brasil diferente para viver com mais igualdade de condições. Para todos esses direitos que eu estou falando aqui. Diariamente eu vejo pessoas reclamando sobre acesso ao trabalho. Será que a questão da lei de cotas que nós temos hoje para as empresas privadas é verdade? Será que é uma verdade? Ou será que é um sonho? Será que é uma coisa que efetivamente não acontece? Qual é a sua opinião? Coloca aqui no comentário do vídeo para mim. Você já teve alguma negativa de acesso ao trabalho como pessoa com deficiência? Eu fico me perguntando isso todo momento. Como é que pode nós termos uma lei de cotas e o tempo inteiro eu vejo pessoas falando sobre isso? Tem alguma coisa errada nessa história.
O que tem sido feito aí na sua cidade efetivamente? Eu sei que tem exceções, sei que tem casos positivos, mas o que tem sido feito aí na sua cidade efetivamente para que o direito ao trabalho para pessoas com deficiência seja dado em condições de igualdade com as demais pessoas? É isso que a gente está discutindo aqui hoje. Conta para mim aqui no comentário do vídeo se existe na sua cidade alguma política efetiva, inclusiva, para igualdade de condições ao acesso ao trabalho para pessoas com deficiência. E outros direitos também fundamentais, como eu mencionei no início do vídeo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é denunciar, de alguma forma, o abuso, a ofensa aos direitos da pessoa com deficiência. Não resolveu a denúncia? Não resolveu? Nós precisamos fazer uma denúncia efetiva à polícia quando há crime de preconceito, discriminação. Nós não podemos deixar passar crimes contra a pessoa com deficiência em branco. Nós não podemos fazer isso. Não resolveu Ministério Público. O Ministério Público é o fiscal da lei e ele pode sim atuar em casos de preconceito, discriminação, negativa de acesso a direitos da pessoa com deficiência. O Ministério Público pode inclusive atuar junto aos órgãos públicos e aos governos estaduais, municipais e federal para a criação objetiva de políticas públicas para que se respeite o princípio da igualdade substantiva em relação às pessoas com deficiência. O Ministério Público pode fazer isso. Não deu certo? Procure um advogado da sua confiança que entenda de direito da pessoa com deficiência. Não deu certo? Não quer procurar um advogado? Procure instituições, organizações públicas, né, ONGs, que trabalhem. Existem tantas, pessoal, muitas, que trabalhem com pessoas com deficiência, com o direito da pessoa com deficiência, para que elas possam fazer isso por você. Eu tenho certeza que aí na sua cidade, se não tiver nenhuma associação, se não tiver nenhuma organização não governamental, você vai encontrar algum órgão que vai poder atender você em relação a isso. As cidades maiores têm secretarias municipais específicas sobre o direito das pessoas com deficiência, que são geralmente secretarias que são muito efetivas. Existem conselhos municipais da pessoa com deficiência também, em muitas cidades. Existe a OAB que pode atender você. Geralmente, as OABs locais também têm comissões especiais para atendimento de pessoas com deficiência ou direitos humanos. Então, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Essa questão que nós temos adotado aqui de utilizar o princípio da igualdade substantiva, que é aquele que equilibra as situações, né? O princípio da igualdade é aquele que eu falei, o princípio da igualdade, que todos são iguais perante a lei. O princípio da igualdade substantiva é aquele que trata os desiguais de maneira desigual. Tem que ser dessa forma, para que haja um equilíbrio. Não há condição de tratar pessoas que têm limitações no corpo ou na mente, enfim, pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, de forma igual às demais pessoas. Não há como. Por uma questão óbvia, uma questão de natureza óbvia. Então, é isso que está aí, que favorece as pessoas com deficiência, tanto na Constituição Federal como na Lei Brasileira de Inclusão. A gente tem usado esse princípio para convencer órgãos públicos, para convencer juízes, promotores, e tem dado muito certo. Evidentemente, esse conhecimento é um conhecimento que pouca gente tem e que a gente está aqui divulgando para você de forma gratuita, para que você utilize essa informação a seu favor quando você precisar acessar um direito que é seu por ser uma pessoa com deficiência. Por isso eu te peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo, que eu considero muito importante, com todos os seus conhecidos que são pessoas com deficiência, seus grupos, as organizações que vocês pertencem, assim como também deixe o joinha no vídeo para que a gente possa alcançar outras pessoas também que não conhecem essas informações. Tá legal? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, ajude o canal. Nós estamos quase chegando aos 100 mil inscritos. Isso é muito legal, é resultado do nosso trabalho de alguns anos, né? E se ficou alguma dúvida em relação ao que a gente conversou aqui hoje, coloca aqui embaixo no comentário do vídeo que a gente vai ter o maior prazer em responder você. Tá certo? A gente consegue atender você em todo o Brasil, se você precisar do nosso serviço, como advogados, a gente consegue atender você em todo o Brasil. Vou colocar aqui no finalzinho também uma tela explicando como é que funciona o nosso trabalho. Ok? Um grande abraço para você e até o próximo.